nome, então, dessa apresentação é Comorbidades associadas à dependência química. E eu quero, então, mostrar para vocês o que significa isso. Na opinião de vocês, o que significa comorbidades? Alguém sabe me dizer o que significa comorbidade? Alguém de vocês tem uma ideia do que significa? Doença? É uma doença, com certeza doença. Vamos ver aqui. Então, o que são outros tipos de problemas associados? São outros tipos de doenças associadas, exatamente. Né? Então, veja só, aqui o slide que nós temos aqui, ele está dizendo que é a relação entre dependência química e outras doenças, as chamadas comorbidades. Então, por exemplo, uma pessoa ela é dependente química, mas ela foi ao médico, foi ao psiquiatra, e o psiquiatra diz assim, olha, ela desenvolveu depressão, ou ela desenvolveu bipolaridade. Significa que, além da dependência química, ela adquiriu uma outra doença. Então, a comorbidade significa mais uma doença, né, associado à dependência química. Agora, o interessante de tudo isso é essa próxima frasezinha aqui em vermelho. O que isso significa? Então, é uma doença gerada por outra pré-existente. Quer dizer, já tinha uma doença e essa doença foi gerada por aquela que já existia, ou vice-versa. Então, por exemplo, ele não era dependente químico, a pessoa não era dependente química, mas ela tinha um alto grau de depressão. E por causa da depressão, ela acabou se tornando dependente química. Ou a pessoa já era uma pessoa que tinha bipolaridade. Por causa da bipolaridade, ela acabou se tornando, passou a usar drogas. Então, tanto pode a bipolaridade, a comorbidade, né? A dependência química vir antes ou depois, tá? Por quê? Porque uma pessoa pode se tornar dependente química por ter um problema que não foi tratado, que ela não sabia que tinha, que não foi detectado por ela, pela família, pelos médicos, e isso a levou para a dependência química, seja do alcoolismo. Uma pessoa que tem um alto grau de depressão ou de bipolaridade, 95% delas, se não forem cuidadas, vão se tornar alcoolistas em algum momento da vida, principalmente alcoolista. Tá? E a depressão, e a depressão, e o alcoolismo, por consequência, aumenta a depressão. Por quê? Porque o alcoolismo, ele gera depressão, ele é depressivo, assim como a maconha. Então, uma pessoa que é usuária de maconha na adolescência, a tendência desse adolescente, se ele não for para outras drogas, ou mesmo ele pode se tornar, antes de ir para outras drogas, ele pode se tornar depressivo por usar maconha, porque a maconha é depressiva, sabe? Então, geralmente as pessoas olham para a pessoa que é usuária de maconha e ele tá lá sempre dizendo assim, tá tudo bem, a casa tá caindo em cima dele, não tem comida, não tem nada, e ele tá dizendo, tá tudo bem, estudar pra quê? Ano que vem eu estudo. Trabalhar pra quê? Não tô passando fome. Entende? Então, assim, a maconha, ela faz a pessoa viver dessa forma. Consequentemente, vai chegar um momento que isso também se torna insuportável para ele e ele acaba indo para uma droga mais forte,
seja para cocaína, para o crack e assim por diante, né? Pode falar, Ai, desculpa te cortar. imagine, pode falar. É que eu lembrei que ele tinha hiperatividade, no caso, acho que ele é hiperativo, né, na verdade. E ele não foi tratado na infância. Uhum. Que eu soube, na verdade, isso eu soube há um ano mais ou menos. Que quando ele era criança, ele foi no psicólogo, psiquiatra, né? Uhum. E receitaram remédio, só que os avós dele não aceitaram. Daí jogaram os remédios fora e ele não foi tratado. Uhum. Então, isso é muito comum de acontecer, sabe? É muito comum acontecer das pessoas terem resistência a remédio, principalmente as pessoas mais antigos, né? As pessoas mais velhas, assim. Eu, por exemplo, tenho 63 anos, então eu muitas vezes poderia, se eu não tivesse estudado, buscado saber isso, talvez eu também tivesse resistência, sabe? Mas a gente busca conhecer isso, mas é muito comum encontrar situações como essa. Não só dos pais, dos avós, mas muitas vezes deles mesmos. Eu tenho alguns casos de pessoas que dizem assim, eu não quero remédio, não quero remédio, não quero. Ontem mesmo no meu grupo teve uma situação assim, eu não quero tomar remédio porque, tá, então agora eu vou ficar dependendo de remédio, né? E eu conversando com o grupo, eu falei para eles, você escolhe tomar remédio dentro de uma receita administrada pelo médico, que você vai tomar remédio no horário certo, no tempo certo, ou você vai continuar sendo dependente de droga para sempre, né? Não necessariamente que vai ter que tomar remédio sempre, mas pode precisar tomar remédio porque ele pode ter desenvolvido uma comorbidade, ele pode ter desenvolvido uma situação mais grave, uma depressão, e vai ter que tomar remédio por 6 meses, 1 ano, ou coisa assim. Então, essa resistência a gente vê todos os dias, sabe? Infelizmente, e aqui eu deixo uma dica para vocês que ainda têm filhos pequenos, ou que têm netos, ou que têm adolescentes em casa, né? Porque adolescente também desenvolve ansiedade. Hoje, nesse momento da vida que nós estamos vivendo, de isolamento, onde os adolescentes estão muito presos ao computador por causa das aulas online, porque tudo que se faz é online, porque eles não conseguem sair para uma diversão, porque eles não conseguem sair para descontrair, há um risco muito grande de desenvolver uma ansiedade, uma depressão, e uma coisa puxa a outra, né? E aí, se não cuidar desse detalhe, pode se tornar uma coisa mais grave. Faz sentido? Sim, pastor, e os remédios ajudam mesmo. Com certeza, com certeza. O avô do Guilherme trabalhava justamente esse negócio de farmácia, sabe? Uhum. Eu acho que ele daí, não sei, né, se... É porque a gente nunca espera que aconteça com a gente, né? Eles não aceitaram e olha o que aconteceu, né? Não que é por causa da falta de remédio, eu falo. Uhum. Mas, né? Agora, o Guilherme tá tomando remédio? Tá, uhum. Tá sim. Toma. Toma sim. Então, veja só. Continua. Oi. O Gustavo tomava ritalina, para ele poder se acalmar, sentar, assistir a aula, porque ele não parava na sala de aula. Então, menina. Ritalina acho que está uns 8, 10 anos. Você sabe que foi num dos grupos que eu estava falando sobre esse tema, que até ali, que foi depois da última vez que vocês foram lá à noitinha, que você foi lá conversar comigo, você e o Pedro, né? Então, assim, um dia depois, ou 2 dias depois, eu fiz um grupo e eu tava falando com eles e eu falei assim para ele, falei, você alguma vez já teve problema na escola? Ele falou, problema não, mas eu tinha muita dificuldade de ficar na sala de aula,
de ficar sentado, a professora explicava e eu 2 minutos não sabia mais o que ela tinha explicado. Aí eu perguntei para ele se alguém tinha, se ele tinha ido ao médico, ao psicólogo. Daí ele me contou que ele tomou Ritalina. Ali foi muito importante aquele dia para mim, como terapeuta, porque até ali eu não tinha conseguido identificar nele. Eu tinha falado com você um dia antes, né? Já tinha conversado também com o amigo dele, né? Então, assim, e eu não tinha identificado o que acontecia com ele, que ele tinha tanta dificuldade em interagir coerentemente. Às vezes parecia rebelde, às vezes parecia não querer, sabe, assim? E de repente, quando eu comecei a falar sobre isso, ele começou a trazer uma porção de coisa. E a partir daquele dia, apesar dele ter saído esse tempo para cuidar de outra situação de saúde com vocês, né? A partir dali mudou muito a postura e o comportamento dele no tratamento, sabe? Porque ele entendeu isso nele. Ele disse que ele nunca tinha entendido por que ele tomava Ritalina. Ele nunca tinha entendido por que ele tinha esse incômodo, sabe? Porque ninguém dizia para ele por que ele não aprendia, por que ele tinha dificuldade de guardar as coisas, ele só lembrava tempos depois, ou às vezes não lembrava, o grau de ansiedade de ficar ouvindo, sabe? De ficar sentado. Foi muito interessante, foi muito bom. Então, eu estava até com medo que ele não fosse querer voltar, né? Sim. Mas fez não, nossa, ele foi arrumar a mala direitinho, estava faceiro, sabe, animado para ir, ficou até o carro para sair, estava bem inteiro, graças a Deus. Que bênção. Veja que bênção, né? E ele estava bem, ontem ele participou do meu grupo, eu fui lá para fazer o grupo, fui bem rapidinho, que eu tinha outro compromisso. Eu fiz o grupo e, assim, eu percebi, assim, como a interação dele tá coerente, como ele tá melhor, sabe? Isso é muito importante, muito importante. Então, identificar, saber o que acontece comigo. Isso não é só para quem usa droga, isso é para nós, é para mim e para você. Bernadette, lá ele estava chupando muito doce, né? Porque, nossa, ele dava doce, né? E aqui em casa, eu vi ele chupar uma vez. Viu só? Depois que ele começou a tomar o remédio para ansiedade, o doce não rola mais. Viu? Exatamente. A ansiedade faz isso, exatamente. A falou. Tem que tratar. Mas graças a Deus que ele está bem. Que bom, né? Muito feliz. Que bom. Então, veja só. Existem pessoas... Deixa eu ver se eu já falei tudo aqui. Vice-versa. Assim, a dependência química como é um transtorno mental, que tanto pode provocar a chamada comorbidade, como pode ser uma comorbidade, porque ela veio depois. Mas existem pessoas que possuem transtornos mentais, como, por exemplo, depressão e ansiedade, que eu já falei, né? E que não usam drogas, mas eles têm grande propensão de se tornarem usuários em algum momento, tá? Então, eu quero deixar isso bem frisado para vocês, para que vocês possam perceber a gravidade disso tudo. Opa! O que acontece? É muito difícil o diagnóstico, sabe? O diagnóstico é muito difícil. Opa! Tá pulando aqui, meu Deus! Aqui. Muitas vezes o diagnóstico demora muito tempo para acontecer, sabe? Para que o médico ache. Porque bipolaridade, por exemplo, dando um exemplo assim desse tipo de transtorno, que é o que é mais frequente para nós, é a depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia, que são os mais, para os usuários de drogas, são os que mais aparecem, né? Então, veja só que coisa. Uma pessoa, para ser diagnosticada de bipolaridade, ela precisa ficar mudando de psiquiatra. O psiquiatra nunca vai conseguir dar um diagnóstico. Às vezes ela não tem bipolaridade
Mas pelo fato dela usar droga, ela tem alteração de humor, alteração de comportamento, ela tem ansiedade, ela fica agitada, ela tem comportamento ruim, né? De uma maneira desorganizada. E isso leva o psiquiatra a diagnosticar como bipolaridade. Então, o psiquiatra precisa acompanhar esse paciente, pelo menos. Então, o psiquiatra, como eu estava falando, ele precisa de pelo menos acompanhar esse paciente, pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, para que ele possa realmente fazer um diagnóstico estruturado sobre o que essa pessoa tem. O que acontece? O usuário de droga, ele tem o seu comportamento alterado. Então, o profissional, seja psiquiatra, seja médico, o psicólogo, ele precisa acompanhar essa pessoa usando droga, né, enquanto ela está no uso, e por um tempo abstinente, para que ela possa realmente entender, saber o que acontece. Então, o psiquiatra, ele precisa de um tempo adequado para que ele possa acompanhar esse paciente pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para que ele possa ver esse paciente quando ele estava na ativa, ou seja, no uso das drogas, o tempo que ele esteve em tratamento e o tempo que ele está abstinente. Porque assim o profissional vai poder observar se essa pessoa estava com o seu comportamento alterado por conta do uso de droga, se ela realmente desenvolveu uma bipolaridade, uma depressão, uma esquizofrenia, uma outra situação, para que possa então fazer o tratamento adequado, né? E muitas vezes o que acontece é que esse paciente ele não se estabiliza com um profissional, ele não consegue muitas vezes, por desinformação, por não ter incentivo da família muitas vezes, por não ter o acompanhamento da família muitas vezes, ele não consegue, ele muda muito de profissional. Fica 1 mês, 2 meses, faz uma consulta com um psiquiatra hoje, outra consulta com outro psiquiatra daqui a 40 dias, vai numa clínica no outro mês, faz um acompanhamento psicológico aí por 3 meses, daí abandona. Então ele nunca vai conseguir ter um diagnóstico estruturado. Por conta disso também não tem um tratamento adequado. Então a importância, né, de que se escolha um profissional, estude a possibilidade, vê se fez afinidade com esse profissional e fica com esse profissional por um tempo longo para que haja realmente um diagnóstico, né? Isso ajuda muito no sucesso do tratamento. Muito obrigado, né? Que vocês possam ter aproveitado bastante esse momento, nessa reunião que a gente teve. Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço pela presença de vocês na reunião. Muito obrigada. Até.